Bom dia, pessoal. Então, vamos lá. Eh, Hoje a gente vai falar sobre a parte de industrialização para terceiro. Meu nome é Rodrigo Borgesan, eu trabalho na Evolutize há 9 anos, faço parte do time que cuida da parte de suprimentos, manufatura, e a gente está aqui hoje também com o Eduardo França, que vai se apresentar a seguir. Bom dia, pessoal. Sou o Eduardo, né? Eu trabalho no Soft já faz 10 anos agora, em outubro. Eu atuo na área aqui de manufatura, suprimentos, qualidade, manutenção. Então, junto com o Burguesan, a gente vai explanar hoje um pouco sobre o processo aí de produção para terceiros, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algo no sentido, a gente vai estar disponibilizando, abrindo o microfone e tal, para vocês tirarem essas dúvidas e tal no decorrer da apresentação, beleza? Bom, pessoal, então falando um pouquinho do que é o processo, a gente vai discutir hoje, né? A gente sabe que todo mundo aí trabalha nas empresas com três tipos de processo, pelo menos. Então, a gente tem a produção interna, né? A produção em terceiros e para terceiros, né? A interna é aquela que a gente sabe, a gente compra matéria-prima, faz ali a produção do nosso produto, vende, né, para o nosso cliente final. Aquela produção que é feita em terceiro é o caso, a gente compra lá nossa matéria-prima, né, envia para o fornecedor e ele faz lá o processo para nós, ele faz a industrialização do nosso produto, depois nos cobra, nos retorna esse material. E a para terceiro, que é o nosso tema de hoje, é aquele processo onde o nosso cliente vai nos enviar o material, nós vamos armazenar esse material de uma forma, hoje, a gente vai mudar um pouco essa lógica, né? Mas é uma forma, sempre foi uma forma separada dos demais materiais da empresa. Então, tinha lá uma chapa, por exemplo, do código A, recebia a mesma chapa código A do meu cliente, tinha que separar fisicamente, de repente separar no sistema, de repente até separar fisicamente, né? Então, hoje a ideia qual que é? A gente vai tentar mostrar para você, discutir um pouco do processo que a gente mudou, para que isso aconteça também, essa separação, porém, sem a necessidade de controlar, de mudar o controle de estoque do produto, não tem que ser mais estoque físico. Eu posso fazer minha gestão da mesma maneira, só que um pouco menos ali engessado, como a gente entende que era antes, né, Rodrigo? Não sei se você concorda comigo. Isso mesmo, Eduardo. É isso aí. Bom, então, pessoal, assim, no passado, como eu estava comentando, né, a gente fazia a gestão dos estoques ali do nosso produto, então eu controlava com estoque físico aquele material que o cliente me envia. Hoje a gente vai fazer uma mudança nas parametrizações, né? Então a gente vai ter lá um flagzinho no cadastro do produto. Então na origem dele eu já digo de onde que ele veio, vamos dizer assim, né? Então de quem ele é, tá? Então isso falando do material, tá? E onde que isso influencia hoje para nós? A gente sabe que pelo menos aí três lugares são bem sofrem influência, né, nesse processo de terceirização. Então, uma na gestão de estoques, que eu acho que é a principal, né? Então, é controlar o que é nosso estoque, que é do terceiro, né? O que está no poder do terceiro, por exemplo, também. E também, lógico, na produção, porque é ali que eu vou estar fazendo o consumo desse material, ali que eu vou estar tendo que, de fato, gerir, né, como que esse consumo vai acontecer na questão de misturar os materiais. Hoje eu posso misturar um material que é de terceiro com o meu, não posso, então isso também tem esse impacto, né? O tipo de ordem que eu vou escolher para fabricar também, isso é muito importante, tem para poder definir, tem amarrações, tem situações, e lógico, no final, que é o custo do nosso produto, né? Então, acho que a parte que mais, talvez, é o interesse de todo mundo é saber, no final, o custo do produto, que reflexo que teve, né, esse processo como um todo, né? Aí, Até Rodrigo, aqui um na pouco, né, Rodrigo? parte. Isso, até aqui na parte final, aqui do custo final do produto, a gente tem a separação dele também na parte contábil, para tu saber quanto de valor que você tem do terceiro dentro da tua empresa, né? Onde que ele vai estar refletindo e tal, para daí a gente ter o custo final do produto de forma mais clara, isso, tanto no balancete quanto na parte dos relatórios gerenciais, né? Até isso é uma coisa que, no passado, né, acho que até o pessoal que está entrando agora, talvez não está na mesma versão, que está trabalhando, até modelando agora para implantar nos clientes, não havia separação, né, Rodrigo? A gente vai até mostrar depois no final dos slides lá, que tem lá, a gente colocou um exemplo de relatório hoje de cálculo demonstrativo do cálculo médio, por exemplo, onde ele pode me separar ali aquele material, o que é meu, mesmo matéria-prima, por exemplo, de um resultado no fechamento,
a matéria-prima, o quanto que eu tenho meu e do terceiro nos meus relatórios. Então, eu consigo ver o que levou o meu custo médio do produto, consigo ver o que era material meu, o que é de terceiro. Então, isso é bem legal. Isso é uma mudança que a gente fez, dá para separar legal até essa parte do custo ali já, né? É Então, isso aí. vamos lá, pessoal. Por onde que começa, né, Rodrigão? Acho que até quero que o Rodrigo fale um pouquinho, porque ele tem uma visão um pouco diferente da minha, né? Eu, como trabalho há muito tempo na implantação, então, eu venho vendo vários clientes trabalhando de formas diferentes, né? E o Rodrigo está mais dentro da programação, né? Às vezes também vai em clientes, mas é um pouco o oposto do que eu faço. Então, é legal também pegar a visão do Rodrigo já uma visão assim de quem está dentro do processo, porque desenvolve, faz, mas de certa forma também está de fora, né, Rodrigo? Porque você não está ali de fato atuando com o pessoal no processo. Então, assim, Sim. a visão, né, de como que a coisa inicia. Para mim, olhando de cara, assim, eu pensar, é a engenharia que começa, mas não, é lá no orçamento mesmo, né, Rodrigo? A gente contou hoje de manhã, né, sobre isso, né? Isso é. É que, digamos assim, começa lá na negociação com o cliente, né? Por exemplo, como é que eu vou definir que eu vou utilizar um material de terceiro ou não? Já começa lá na parte quando você faz a venda, você vai dizer assim, o cliente, vou te mandar a parte do material para utilizar na produção, e daí ali você segue com como você estruturar a parte de engenharia e seguir com o processo produtivo, né? Então já inicia desde a venda, você vai estar negociando com o cliente. Ele vai te mandar parte de um material que vai ser utilizado no processo, ou é totalmente a matéria-prima, e você só vai entrar com a mão de obra, né? Mas começa já um passinho antes, né, do que a gente está apresentando até, né? E depois vai seguir toda a parte de engenharia, produção, né? Eu acho que para quem trabalha com empresas com projetos, né? Então, assim, fabricação de máquina, por exemplo, é uma coisa bem comum, né? Você vai no campo, você faz lá um orçamento, né, bem elaborado, você vai estudar como que vai ser o produto que você vai desenvolver. Então, nisso tem aquela questão comercial de, tá, mas quem vai fornecer o material, né? Quem que vai fornecer a instalação do produto? Então, como é que vai ficar esses valores? Quem a gente vai cobrar de vocês? Enfim. Então, nessa primeira etapa ali, já dá para ter uma noção, né, de que ali começa a definir se o material vai ser meu ou se vai ser do terceiro, né? Então, assim, a mesma coisa para a produção interna. Eu sei que eu vou comprar material, eu sei que eu vou produzir, então a gente tem uma ideia, uma tabela de preço para montar já um orçamento, enfim. Mas quando eu penso, né, em colocar na balança que o material pode ser fornecido pelo meu terceiro, pelo meu cliente, aí muda um pouquinho, né? Então, essa pegada aí, né? E como está ali por onde eu começo, né, a gente colocou um slidezinho para poder nos orientar, seguir nosso fluxo do bate-bola aqui de hoje. Então, a ideia é justamente falar sobre isso, tá, pessoal? Onde é que vai estar interagindo, quais áreas que vai estar envolvendo, né? E começa assim apesar de a gente acabar de ter falado sobre orçamento, que lá vem as ideias, a nível do sistema em si, né? A gente começa mesmo pela engenharia, porque até a gente estava contando hoje de manhã com o Rodrigo. Hoje no orçamento eu não consigo. Se eu pegar um orçamento lá e puxar quanto que eu vou gastar de material, né, Rodrigo, do que eu acabei de montar ali. Hoje eu não consigo Uhum. saber, opa, esse aqui o terceiro vai me fornecer. Mas a gente está até pensando nisso agora, discutindo de manhã, sobre melhorar isso também até no sistema. E já no orçamento, né, puxamos esse gancho para tentar melhorar, para que até lá a gente consiga já ter uma ideia do que, opa, esse cara aqui, dessas materiais que a gente vai ter que providenciar, esses aqui são do terceiro, eles vão fornecer, por exemplo. Já começa ali, fica legal, né? Só que mesmo com essa relação, a gente tem que pensar o quê? Começa na engenharia, né? Na engenharia que eu vou lá definir a minha estrutura, a fabricação, consumo, dimensionar consumo de material, né? Então, se eu vou fazer um embarque daquele material, por exemplo, se eu vou produzir interno, fora, né? Esse tipo de coisa. Lógico que depois o impacto vai direto na produção, então, o que eu planejei, que eu idealizei na engenharia, eu vou executar na produção. Consequentemente, o suprimento está amarrado, porque uma coisa depende da outra, né? E lógico que no final eu quero o quê? Eu quero faturar. Então eu quero ver o custo, eu quero ver se o fiscal ficou legal dessa minha nota, se baixou meu estoque correto, se, enfim, né? E por fim o próprio administrativo que é onde vai estar desaguando tudo, né? Então contábil ali, toda a parte de débito e crédito, então custo do produto, então é onde a coisa vai, né? Então começando pela engenharia, que é o próprio tema do slide ali, pode avançar, Rodrigo? Esse tópico aqui, pessoal, assim, qual que foi a nossa ideia, tá? Para não ficar muito maçante também a nossa, nossa apresentação, né? A gente foi pegando em tópicos, tá? Então, colocando para vocês o que a gente achava, assim, de mais crítico para cada módulo, tá? E no caso da engenharia, com certeza, na minha opinião, que implanta aí um tempão, acho que quem também é da área deve concordar comigo, é na hora de eu montar a minha estrutura, definir.
Tá? O que que eu faço com o material? Então, se ele tem uma baixa automática, né, quanto que eu vou baixar, usar daquele material? E aqui eu já vou dizendo para o sistema, ó, esse cara aqui é do terceiro. Por que isso aqui? Porque além daqui do cadastro do produto, eu já consigo direcionar a minha abertura da ordem, né, para que eu possa separar depois, o sistema me ajudar também a identificar lá, de acordo com os parâmetros da ordem, que vai acontecer com esse material, né? Então, como que ele vai ter um controle para ser baixado, ele vai ter um material, um estoque específico para de onde vai sair, esse tipo de coisa, né? Então, é na engenharia que a coisa começa, né, Rodrigão? Não sei se você quer comentar alguma coisa. É isso aí. Aí, Então, lógico, chegando, né, temos a parte da engenharia que a gente montou, temos definido na nossa estrutura como é que vai ser o nosso produto, então, se ele é terceiro, se ele não é. E quando chega na produção, o que eu faço? Eu vou ter que já pensar, né, que a minha ordem de fabricação, eu tenho que definir que tipo que ela é. Então, como eu comecei lá no início, então tem lá os 3 tipos básicos ali, né, que é de produção interna, para terceiro e em terceiro. Como tem retrabalho, enfim. Mas esse caso aqui da ordem para terceiros, eu sempre tenho que ter o nosso tipo de ordem cadastrado, tá? Ele vai estar indicando que a produção é para terceiro. Lá eu vou indicar também nesse tipo de ordem, esse pré-cadastro, né, que vai gerar ali um controle do acabado, de repente, se for a questão do momento, mas vai sim fazer o consumo do material, vou ter que informar o cliente na capa daquela ordem. Para que isso? Para que o sistema possa daí buscar, né, Rodrigo, qual é a nota fiscal que trouxe a matéria-prima. Então, tem que baixar daquele movimento que de entrada que fez. Então, para fazer uma coisa bem amarradinha para que o sistema dê o resultado que a gente precisa, né, que faça e facilite o monitoramento, né, Rodrigo? é isso aí. É que no momento da baixa desse produto do estoque ali, né, do consumo do material, é que o sistema vai buscar lá qual que foi a nota fiscal que foi dada à entrada ali, né, qual o controle, com base no controle que está vinculado àquele produto, ele vai baixar tanto o saldo do estoque do produto quanto o saldo do controle que ele é gerado. Daí, nesse mesmo momento da baixa, a gente gera um controle novo que é para fazer a parte de devolução desse material. Depois, quando vai emitir a nota dos materiais, né, e da produção em si, vai estar sendo gerada a partir desse controle novo ali, né? Isso é uma coisa tão crítica, porque parece que não, mas é bem crítica, porque assim, a gente tem pego clientes, né, Rodrigo, que está sofrendo bastante hoje para acertar movimentos antigos, né, até de anos aí do cliente, porque o saldo do terceiro está errado nas tabelas do estoque. Então, quando eu faço o fechamento lá, como é que é o processo básico ali, né? Eu recebo matéria-prima do meu cliente, então, o que acontece no sistema? Eu vou alimentar um estoque, lógico, né, que é do terceiro em meu poder, e com isso o sistema cria um controle para essa remessa, que é o controle da remessa que a gente está mencionando ali, né? Então, o que acontece? A gente pegou muito caso assim que o cliente faz o quê? Ele recebe num tipo de remessa e devolve em outro. Isso se não há essa amarração correta, né? Para que a ordem de Uhum. fabricação faça essa baixa entrada, para que o movimento aconteça como a gente quer. E também acontece muito do cliente nem passar pela ordem de fabricação, né, Rodrigo? Fazer uma produção interna, depois devolver por nota direta. Então, ele entra por nota material, sai por nota. O bloco Isso. K, a contabilização, esses saldos, fica uma bagunça, né, Rodrigo? Sim. Você pode É, até comentar o que pegou, né? até, né, falando um pouquinho também da parte desse momento da baixa desse material ali está envolvido até a parte de custo do material também, né? Tem a parte contábil e tudo, a contabilização acontece naquele momento ali desse material de terceiro, né? Sim. Então, tem que estar sempre bem atrelado, se você vai consumir totalmente ou parte de um material que você recebeu, então, ali é um momento bem sensível no sistema que ele é controlado nesse ponto, né? É até importante comentar, porque, assim, quando você pensa no custo desse produto, né, como que ele é mensurado, né? Então, o material que é do terceiro, ele não vai contabilizar nesse custo. Então, não é um valor meu, eu não posso me apropriar desse valor. Como que eu faço? Eu posso, sim, misturar ali com um produto meu, terceiro, porém, em relatórios, na ordem, no custo, ele vai separar, né, o que vai valorizar e o que não vai. Que até um caso a gente vai mostrar no final para vocês ali, né? Tem um printzinho lá. Isso. Então, quando isso não acontece, você desvia isso ah, no dia a dia para o usuário, lógico, ele não percebe, né? Para ele está tudo bem, tá pontuou a produção, tem custo, tá tudo certinho. Só que para a gente vai pegar no final, para comparar, pegar o balancete, cruzar informação, você começa a ver o tamanho do rombo, né? Que ele fica, né?
Então, quando faz a amarração certinha assim, o sistema caminha por si só, o usuário, ele nem o operador em si, né? Assim, a gente pensa na parte gerencial, mas o impacto também vem lá da produção, por exemplo, do operador, né? Do estoquista. Então, quem vai, de fato, usar o sistema no dia a dia, não é como nós, só para tirar um extrato no final do mês, ele é quem vai estar criando problema, né? Ou salvando a gente de ter problema. Então, se está bem parametrado assim, a coisa funciona de uma forma mais flui melhor, né? E o Uhum. pessoal não sofre tanto, não o sistema em si trabalha para ajudar o próprio operador em si, o usuário, né? Acho que dá Isso. para avançar, né, Rodrigo? Acho que tá. Uhum. Ainda, pessoal, na parte da produção, né, a gente deixou também para comentar, porque um passo ali é parametrizar nossa ordem, a gente quer focar bem nisso, que é a parte que mais nos dá trabalho hoje, depois para dar montação no sistema, é na parte da parametrização. Então, assim, esse parametrizar a ordem também reflete nesse caso aqui, né, do print, que é a parte dos materiais da ordem. Então, aqui é como se fosse, a gente já tem uma noção, né? Como se fosse um espelho da estrutura do produto. Então, o que eu coloquei lá na minha engenharia vem para cá, para a minha ordem. Então, quando eu coloco lá, correto, que o material é de terceiro, já vem para a ordem separado corretamente, o sistema já sabe como é que ele vai tratar. Então, nesse exemplo aqui que está no print, né, a gente tem materiais internos de terceiro. Então, o que o sistema faz? Ele sabe de onde baixar cada material, ele sabe que, de repente, até estando no mesmo estoque, inclusive, no sistema, ele sabe que esse carinha que está flegado ali, ele vai ter que buscar não só o saldo, né? Mas não pode valorizar esse cara na ordem, vai buscar o controle daquela última nota que foi lançada, né? Para que eu possa fazer o quê? Baixar esse controle do material que entrou e já criar um para eu poder fazer aquela devolução simbólica lá no faturamento, né? Então, essa amarração lá da engenharia cai para cá e daqui o sistema já vai, né? Aqui já é um exemplo do sistema utilizando que foi pré-definido na engenharia, né? Que é o que já é Isso. meio que comum, né? Aqui até nesse mesmo exemplo ali é um exemplo assim, por exemplo, o cliente vai estar te mandando metade de um determinado material e a outra metade você vai estar utilizando num produto interno seu, né? Uhum. Bacana que a gente montou no relatório no final, né, Rodrigo? Tem até um exemplo disso, né? Uhum. A gente deixou lá um custo de ordem, por exemplo, que está com essa distinção aí, né? Isso. Mas pode avançar aí para a gente ver. Outra coisa, pessoal, assim, a parte dos suprimentos, né? Então, onde é que entra os suprimentos esse processo? Até então, a gente falou do quê? Como está o do orçamento, falamos da engenharia, a parte da produção, do parametrizado, que é importante cadastrar. Só que, assim, eu acho que a parte que não adianta nada, né? Acho que para o sistema em si funcionar, tendo produção, enfim, qualquer processo, o stop tem que funcionar, né, pessoal? Tem que ser um negócio tem que estar redondinho, tem que ser um reloginho funcionando, senão o negócio não funciona. Então, quando isso acontece, né, quando tem o sistema bem parametrizado, toda a nota de entrada, né, lançada com a remessa que é daquele tipo, o terceiro remete para industrializar, por exemplo, né, que é o nosso caso, ele vai fazer o quê? Ele separa no banco de dados. Então, aqui é só um print bem simples da tabela, mas nós temos hoje na nossa consulta de estoque, né, a gente consegue separar tranquilamente para consulta ali o que é material nosso, o que é de terceiro, que está em terceiro também, né? O nosso tópico hoje é de terceiro, mas também a gente consegue separar todos. E o que acontece? Isso só vai sofrer separação correta se tiver parametrizado corretamente o sistema. Como eu comentei, a gente pega muito caso, está sofrendo, né, Rodrigo? Um cliente até outro dia atrás, tem mais um que vai começar semana que vem também. Por quê? Uhum. Porque ao longo do tempo a gente foi utilizando, vendo que o pessoal foi trabalhando, não estava isso bem amarradinho, bem certinho, foi entrando com uma remessa, saindo com outra. Então, por exemplo, aqui nesse print nosso, né, o material entrou com um tipo de remessa para industrializar, por exemplo, e depois entrou a mesma nota, né, com último movimento, outro material, remessa para consertar. Na hora de devolver, devolveram com o controle errado, então, assim, não estava bem parametrizado. Aí fica faltando uma perna ali para completar o processo, né? Então, essa gestão, esse impacto no estoque, ele é imediato, né? Então, a gente consegue já tratar em cima disso. Uma boa gestão disso no dia a dia, com certeza, no final do mês, no final do período, vai ter ali um resultado bem melhor, né? Bem mais assertivo, né? Até se quiser falar um pouquinho, Rodrigo, É. dessa parte, sei que você tem sofrido um pouco aí, que você está Na, mexendo com a na parte de verdade, finanças. até queria aproveitar e responder uma questão ali do Prodomo ali, né? É isso mesmo, o Prodomo, ele é tratado como se fosse físico, mas na verdade ele tem o valor passando dentro da empresa, né? Então, por isso que ele tem que estar contabilizando para no final da gente
tá gerando o SPED, o bloco K e tal, tudo com o valor ali daí, né? Mas daí na parte de fechamento do estoque ali, que é onde que vai separar a parte de custo, isso ele vai, com base nessa parte de parametrização de terceiro, ele separa todo esse custo daí, não entra para a parte interna, né? Acho que o André também perguntou alguma coisa ali, né? Quer aproveitar e responder um pouquinho algumas perguntinhas? De repente o pessoal está perguntando, só para não fugir muito, né? Pode, pode ser. Não, hoje já o sistema já não permite mais fazer devolução nas versões mais recentes, né? Claro, as atualizações mais recentes ali, o sistema já não permite mais estar. Acho que foi uma afirmação, né, André? Ah, tá fazendo essa devolução com tipos de remessas diferentes. Por exemplo, eu recebi uma remessa para industrializar, vou fazer a devolução, vai ter que ser a remessa para industrializar, não uma remessa para conserto, algo nesse sentido, né? É até legal esse gancho, né, que o André pegou, né? Porque realmente estou comentando batendo em cima de que se não está correto, ele vai. O pessoal tem cometido, né, ao longo do tempo esses erros aí, né, que a gente tem pego. Então, da remessa entrar de um jeito e sai de outro, né? Então é legal o André puxar esse gancho, porque sim, realmente a gente vai. A ideia também tem essa, travar para que não aconteça mais, né? Isso. Só fechar meu chat aqui. Já no faturamento, né, pessoal? Então, assim, a gente passou um pouquinho pincelando ali engenharia, produção, olha agora os estoques. Ah, o faturamento e o estoque está amarrado, né? Não tem como fugir. Então, nessa questão do para terceiros, por exemplo, aí, a remessa ela está também amarrada, né? Então, quando eu crio lá uma entrada de nota fiscal no meu estoque, o que que eu faço? Eu alimento o meu estoque e crio o meu controle. Então, é esse cara que está na tela, né? Então, são os controles de remessa que a gente cria, né? Então, tem remessa para várias finalidades. Conserto, utilização, armazenagem, enfim, né? Então, para cada movimento feito, a gente sabe que ele vai criar esse controle. Esse mesmo controle, quando ele é criado pela nota de entrada, ele é aquele mesmo cara que a gente vai lá na hora de fabricação e fala assim, esse tipo de controle que a nota de entrada criou vai ter que ser baixado nessa hora de fabricação. Então, é isso que ele faz, ele vai baixar. Aqui é um exemplo, se não falo memória, a gente montou o print, isso, só da entrada. Esse é Uhum. aquele controle que a nota de entrada lança, né, e gera, faz nascer no Isso. sistema. Nesse próximo caso aqui, o que é? Já é um extrato do final do processo. É onde a minha ordem, por estar parametrizada corretamente, o que ela fez? Ela consumiu o controle que ela de entrada lançou, então automático fez a baixa dele, e já me gerou, aqui, fez a baixa do controle, a baixa do estoque também, contra a minha produção, e no caso já me gerou aquele controle simbólico para eu poder devolver essa remessa, né? Porque daí não movimentar mais estoque, mas eu tenho que devolver. Eu sou obrigado a fazer isso. E também Isso. já facilita na geração do próprio acabado. Até tem esse cliente, né, Rodrigo, que não usa esse de gerar o acabado, não sei se você já viu algum. Eu já vi alguns que usam pedido de venda também. Uhum. Você já chegou a pegar um caso. Não, no momento até não. Até assim, uma questão é até de se pensar, porque também envolve lá já um pouco mais do comercial, né? Mas essa ideia de você definir na hora se vai criar ou não o controle do item produzido, vamos chamar assim, não vou falar o acabado, porque de repente não é o último estágio, né, da produção, enfim. Mas eu gerar o controle da matéria-prima é básico, né, pessoal? Então a gente tem que essa moção tem que acontecer. Ele vai criar pela nota e vai baixar pela ordem. E a ordem vai criar um outro para poder devolver. Então fecha ali aquele circuito ali. Já gerar o do acabado ou não, né, do produzido ou não, aí fica meio relativo, porque tem clientes que vão lá, vai realmente fazer um orçamento, vai fazer um pedido de venda, né? Mas também tem aquele cliente que não faz pedido de venda. Então o sistema dá a opção também, como está nesse exemplo, de gerar do acabado. Então, não necessariamente eu precisaria ter um pedido de venda para poder faturar, né? Eu posso simplesmente gerar aí o controle para devolver, para fechar o processo da remessa que eu vou devolver e o controle do item que eu produzi para poder gerar uma nota de efeito conjugada, né? Botar uma nota separada, mas daí para fazer tranquilamente, tendo esse mecanismo de criar o controle, né? Ele facilita. Então, para quem é do faturamento aí dá para ver que tem essa opçãozinha que auxilia bastante, né? Só que, lógico, não dá para ter os dois, né, Rodrigo? Não dá para trabalhar com pedido de venda e controle para item produzido. Senão você vai estar gerando um fica para trás, né? Sim. Porque você fatura na hora de fazer uma fatura o pedido, né? Ou fatura o controle do item produzido. Então, tem que pensar nesse caso, né?
De mas como o que tu sistema vai está, gerir isso, né? exatamente, mas o sistema ele está preparado para ter as duas opções, né? E no final, geralmente, a geração da nota ela vai ficar meio que quase que a critério da empresa, né? Se você vai gerar uma nota conjugada, uma nota separada. Aqui é um print, né? Até o Rodrigo passou ali, um print do quê? Então, eu estou selecionando, né? O controle para poder fazer faturamento. Então, eu tô fechando o meu processo, fechando o meu circuito, né? Esse ciclo está se encerrando. Então, o material entrou, produzi, baixei, movimentei o estoque, alimentei o estoque do produto acabado. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou baixar o estoque do acabado e vou devolver também o material que eu recebi, né? Então, é nesse processinho aqui que a gente tem essa tela, que eu acho que muitos devem conhecer, né? Que faz ali um atalho entre... faz a emenda ali, né? A parte que vem da produção com o faturamento e eu faço nota por aqui para poder, da forma mais fácil, gerar nota fiscal, né? E nesse caso, até como está no print, né? A gente tem ali os controles da cobrança e do retorno, né? Por que a gente fala cobrança? Porque tem casos que o cliente simplesmente vende, né? Vende o produto. Tem aqueles que não, que vendem o serviço. Então, também tem a situação de eu poder estar aqui selecionando um produto, né? Que é o caso nosso, um acabado, e uma matéria-prima, ou mais, enfim. Na mesma nota, eu posso estar devolvendo os dois, que é uma nota conjugada. Posso estar cobrando um serviço, posso estar cobrando, né, uma venda do produto. E mesmo assim, né, por mais que são coisas diferentes, distintas e tal, e um movimento de estoque, né, que é o acabado, o outro não, que é a matéria-prima, ambos vão estar separados na nota, né, com a sua classificação fiscal correta, com a sua FAP correta. Então, o que manda ali é o cabeçalho da nota, né, Rodrigo, que é o que a gente quer, a gente vai fazer de Isso. fato, né, que é qual que é o nosso processo de estar cobrando o nosso cliente ali. Porém, nos itens dela, a gente separa certinho, né, o que é cada coisa, né? Então, tem muito cliente que usa tanto o recebimento quanto a devolução, né, da nota separada, né, ou a nota Uhum. conjugada. Então, o Ou sistema ele está conjugado. apto a trabalhar com os dois ali, né? É claro que quem é do fiscal sabe que requer uma regrinha fiscal, uma regrinha contábil para isso funcionar direitinho, né? Mas ele, por si só, ele já faz o processo correto e já vai dando baixa nas tabelas certinho, né? Isso. Quer comentar alguma coisa dessa parte, Rodrigão? Quer avançar para a parte Se, do se controles alguém do... quiser fazer alguma pergunta, só levantar a Acho que mão ali, a é legal gente. se alguém tiver perguntinha, porque a gente pega muito caso assim, né? Muita dúvida nesse sentido, né? Essa Uhum. FAP, né? Poxa, eu lancei aqui, mas está pegando essa FAP do cabeçalho, está igual nos itens, não pode ser, tem que trocar, como é que faz? Então, esse é um tema que eu, pelo menos, vejo bastante. A minha área não é o fiscal, não é o faturamento, mas como eu estou sempre interagindo, a gente, por mais que não atue nessa parte de faturamento, o processo que envolve, né, terceirização, tanto para terceiro ou em terceiro, eu estou sempre envolvido, então, eu estou gerando nota. Então, eu vejo que o pessoal sempre tem essa dúvida, né? Como é que faz, né? Então, para que funcione, tem que estar o quê? Parametrizado corretamente o movimento, tem que ter a regra fiscal correta lá. Então, o tipo de remessa escolhido influencia, né, Rodrigo? Para que eu Uhum. possa fazer essa distinção aí na hora de fazer realmente ali o faturamento saia com a CFP distinta ali, né? Mas é uma coisa assim que até é uma coisa natural nossa do dia a dia do trabalho para quem está atuando na indústria, enfim, nas empresas. Mas talvez para quem não é muito, né, não tem o hábito de configurar, pensar como é que vê isso, né? Como é que sai desse jeito? Então dá para configurar sim, tem a opção, não é porque hoje a gente vai mudar um pouco o processo, mas nesse caso aqui a mudança até não vai ter muita mudança, né, Rodrigo? Porque é um processo já meio padrão nosso nesse caso, né? Sim. Foi o mínimo sim, de mudança. A gente tentou fazer o mínimo de mudança, por exemplo, por parte do usuário, por mais parte de configurações, assim, para não influenciar tanto nos processos, né? E quando você às vezes muda um processo, agora tem que fazer diferente, daí acaba impactando mais, né? Sim. Acho que o maior impacto que a gente teve, sei que tem pergunta ali, né? Mas o maior impacto nessa alteração que eu falo por mim é a gestão do estoque mesmo. Peguei muitos clientes por aí afora, 10 anos trabalhando, que era aquela questão, o que eu faço com o material, né? Poxa, é o mesmo código, o mesmo barracão, o mesmo estoque, como é que eu vou separar no sistema esse tipo de coisa? Como é que eu vou indicar que um é estoque físico, que era antes, né, Rodrigo? E agora, o do terceiro sempre foi estoque físico, né? Eu não posso misturar com o meu, só que na tabela, no cadastro, só tem um tipo de controle, ou é total, ou ele é físico, deve direto.
Então, agora, marcando que é de terceiro, essa parte engessada, que era difícil, acabou. Ficou muito mais Uhum. prático, mais fácil, né? O André Pag aqui perguntou se tem o relatório sobre o relatório de quantidade do item no estoque, né? Daí hoje a gente tem relatórios tanto da parte do estoque próprio quanto do relatório de terceiro. Até tem, para quem conhece ali, tem aquela ficha de, ficha de movimentação do produto, né? A ficha, quando tu faz o fechamento lá, tem uma com só a parte de produto interno e tem outra que a gente desenvolveu agora mais recente. Já existia ela, mas a gente melhorou ela para tu tá gerando até em mês sem o fechamento, que tu daí consegue tirar o saldo atual do produto, né? Então, tem esses dois relatórios de ficha de movimentação de estoque e tem um relatório nos suprimentos, tem dois do saldo de estoque, tanto do terceiro quanto do produto interno. E sobre material e tal, a gente vai estar disponibilizando esse webinar depois, né? E talvez algum material também que para auxiliar nesse processo. É até bacana que foi perguntado isso do material, né? Assim, a gente pode até preparar mesmo, Rodrigão, acho que um materialzinho, tá? Até, de repente, pegar esse próprio slides nosso, né, para ficar para o Uhum, pessoal aí, de repente, quem quiser. E, assim, até sugerir, depois, na hora de entregar o slide para o pessoal, sugerir alguns relatórios, nesse caso, né, Rodrigo? Até tem telas uhum, também, tá, pessoal? Claro que tudo isso é embasado, né, para a gente fazer um treinamento com vocês também, né? Então, não pode... A gente tem que entender que em algum momento a gente vai chegar e treinar, repassar com vocês, configurar, alinhar, validar as coisas, né? Mas tem bastante informação, sim, que dá para passar, tem bastante relatório, conteúdo, ainda mais que dá para mandar para vocês, sim, né? Até bacana que, assim, de repente cheguei, estou vendo o webinar aqui agora, daí cheguei, vou trabalhar, e falei, poxa, mas eu tinha um processo aqui que estou com uma dúvida, de repente a gente consegue matar por até no próprio vídeo, né, ou por um relatório que te enviar, enfim, né? Acho que tem mais uma pergunta lá, Rodrigo. uhum. Não sei quem que é, Atman, fez uma pergunta sobre a parte de envio para fora de materiais, né? É até um bom tema para o próximo webinar ali. Acho até interessante, né? Que a parte é o contrário, você mandando o material para fora e tal, e daí fazendo esse controle, essa gestão do material que você envia, né? Isso já é um bom tema para um próximo webinar, sim. Até sobre isso, né, Rodrigo? A gente pensou, inclusive, tá, pessoal? A gente pensou em montar uma ideia assim, vamos falar do quê? Né? Vamos falar de Uhum, material de terceiro. Deu, tá, mas de terceiro para terceiro, né? Em terceiro, qual que é a lógica disso? Então, a gente pensou realmente em separar, tá? Então, separar. Hoje o tema é para terceiro, né? Então, eu recebo do meu cliente, produzo para ele. A gente pode sim, com certeza, fazer depois um webinar aí de produção em terceiro. Então, eu compro material, mando para o meu terceiro. Ele produz para mim, enfim, ele me cobra, né, um serviço, depois eu vendo esse produto. Assim como também acho que daria até, Rodrigo, uma pauta para um próximo webinar também, né, agora 10 estão vindo, de produção interna mesmo, tá? Porque produção interna também, eu sim, tenho que estar com fazendo a certeza. gestão agora, de repente eu posso misturar uma troca de terceiro na minha hora de fabricação interna, por um cadastro. Então, é legal de comentar esses temas, né? E também tem a questão de retrabalho, enfim, né? A gente pega muita situação também, cliente hoje, no parte de fechamento e tudo mais, que o pessoal vai lá não consome material, quer encerrar de fabricação. Então, são vários temas que dá para trazer, sim, para a gente conversar, assim. Quer pegar um É pouquinho isso nessa, aí. Rodrigo? Sei que você domina aí. Ah, não tanto, né? Aqui é a parte que a gente estava comentando lá no início do webinar, que é onde chega na parte da mais um pouco administrativa, assim, para tu tá vendo, quanto que desse material entrou no meu estoque, qual que é o valor que ele entrou, como é que tá o valor dele dentro, né? Daí, nas versões mais recentes do sistema, a gente já tem esse relatório aqui do demonstrativo do cálculo do médio, trazendo separado o produto, tanto o meu interno quanto o em terceiro. Nesse exemplo aqui, tem uma determinada quantidade de um produto de terceiro no meu estoque, ele tem um determinado valor. E na parte de cima ali, né, que é o estoque próprio, ele exibe de forma igual, como é o relatório hoje normal do sistema, só daí tem separado o que que é meu e o que que é em poder de terceiro ali, né? Só que terceiro em meu poder, no caso. Eu, assim, Rodrigo, comentando, né? Eu acho que uma grande evolução nossa foi esse cara aí, sabe? Porque você poder separar hoje, ter uma... Assim, esse relatório ele é excelente porque eu consigo ver como que eu cheguei naquilo lá, né? Então, como cheguei naquele valor?
podendo separar, assim, eu achei bem interessante mesmo, sabe? Acho que uma das mudanças mais legais, assim, que eu achei nesse processo todo, sabe? Isso. E daí aqui é o valor de produtos detalhados, né? Que é onde você consegue ver tudo que aconteceu dentro da tua ordem de produção e, por exemplo, quanto que consumiu de matéria-prima, quanto que foi de material de terceiro, né? Nele aqui até tá sublinhado ali em vermelho que aquele material ali foi o que a gente utilizou lá atrás para produzir esse produto. Aquelas duas quantidades ali, ele não vai ter valor, não é um valor que é agregado ao custo do produto, somente a parte de matéria-prima que você compra e os teus rateios e configurações internas da ordem de fabricação ali, né? Até nesse caso, né, Rodrigo, até esse print aí, pessoal, é meio que um exemplo daquela ordem que te mostrou, aquela lista de materiais lá. Então, tem um produto que é meu, tem um que é de terceiro, né, Rodrigo, e um que é meu também, que eu estou usando junto ali, no meu, toda a mesma ordem. Então, ele separa em função daquela parametrização lá, né? Isso também é um ganho bem legal, porque nós não tínhamos, né, Rodrigo? Então, essa mudança vem, assim, Isso. para quem trabalha com fechamento sabe o quanto é complexo de se buscar a origem daquilo lá, né? Então, como que chegou nesse valor? De onde que veio? Porque não está trazendo aqui o custo ao produto? Tá, ele é de terceiro, sabe aquela coisa? Parece que não, mas no dia a dia, tanto trabalho, informação, coisa para fazer, a gente acaba sofrendo com isso, né? A gente tem mais pergunta ali, Rodrigo. Ah, aqui tem mais duas questões ali, o sistema não atualiza automaticamente. Depende isso tudo depende, né? Normalmente é comunicado o cliente, a gente vai realizar a atualização, só que essa parte aqui de configurações essa parte de terceiro aqui, ela envolve algumas configurações. Por exemplo, quem não está utilizando ainda, ou todos que, mesmo sendo atualizado agora, tem uma parametrização inicial para ser feita, né? E daí tem todo um trabalho de consultoria, de engenharia ali para a gente estar trazendo até aqui essas informações separadas dentro do sistema. Então tem todo um trabalho em cima disso, né? E tem outra questão ali, se o produto de terceiro não valoriza na ordem, qual seria a finalidade dele no cálculo do médio, né? É que como ele participou, a gente achou interessante trazer para demonstrar aqui que foi utilizado esse material, né? Então, por exemplo, mas parte desse material era de terceiro, né? Só que se eu não trouxesse ele aqui, talvez tu iria, bom, mas eu consumi 4 desse material, né? Onde é que tá os outros dois, né? Eu ia Ele comentar, Rodrigo, eu aparece. gostei da pergunta do Prodom, porque, assim, para a gente que é técnico, né, fala, pô, para que isso aqui? Eu já sei qualquer, né, da que vem, mas para o usuário, de repente, pensar, até ele descobrir, né? Eu sei porque hoje eu trabalho muito com suporte também, o pessoal do suporte tem dúvidas, porque são processos muito específicos, processos muito complexos e tudo mais. Então, para quem está começando, para quem está ali no final, né, tanta informação, fala, poxa, mas por que esse cara aqui não veio? Ah, tá, ele de terceiro. Então, parece que não é interessante, mas assim, é uma coisa bem legal, assim, sabe? Eu falo porque eu mesmo, quando comecei a aprender essa parte de ver a valorização do custo, né, do produto, enfim, eu sempre ficava naquela, poxa, mas esse material aqui foi apontado, por que que... Assim, no relatório, você olha do final para trás, né, Rodrigo? Você pega Uhum. do teu extrato do produto, ó, opa, esse cara aqui não é, então tá bom, então não vou nem olhar essa movimentação, porque eu sei que ela é de terceiro, não vai valorizar. Acontece muito problema assim de pessoas mandarem para a gente na parte de suporte, né, fechamentos, porque não está puxando o custo da minha industrialização, não está puxando o custo da minha hora, do tal material, não está puxando o custo da hora da pessoa, enfim. Então, para a gente que pega um caso lá no final, ter que votar retroativamente e procurar onde está o problema, para mim, assim, pessoalmente, está tendo essa visão, bater o olho e falar, opa, se quer terceiro, já me tira um probleminha para tratar, sabe? Então, a gente achou legal colocar, sabe? O Bruno questionou ali da parte de que eles vão estar sendo migrado do WIM para o Web, né? Já na migração já vai ser implantado daí esse modelo agora, já com essa separação do estoque, né? Então, já na migração já é pensado tanto a parte administrativa ali, como é que vai ficar, a parte contábil e tal, para chegar também nesse mesmo modelo aqui, né? Esse Então, comentário do Bruno provavelmente... também. Desculpa, pode falar, Rodrigo. Não, É que pode eu ir. tô lendo, tô empolgado aqui já. Uhum. É meu instinto consultor já.
Assim, esse processo, quando a gente fala de migração e tal, né, eu sempre gosto de bater na tecla de que a gente que vai implantar tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não é só pegar um dado de um sistema antigo e jogar para o novo. Então, a gente vai sempre analisar a situação, alinhar com vocês, né, como é que é o processo, por que estava bagunçado, para já até tentar trazer o dado já filtrado para o sistema novo, né, Rodrigo? Uhum. Então, isso é uma dúvida até, ela é bem pertinente, tá? Mas na implantação a gente pensa isso com carinho, com calma, para que já venha no modelo correto e também já organizado, né, Rodrigo? Isso. Daí tem uma questão ali que houve atualização do sistema, daí, na verdade, o que houve foi a mudança do processo ali, né? Só que isso depende de toda uma configuração, parametrização para estar startando isso no sistema de vocês, né? Então, tem todo um trabalho em cima disso para chegar nesse mesmo modelo que a gente está apresentando hoje. E, André, beleza. É isso mesmo, foi feito no decorrer desse ano, 2023, né? Esse desenvolvimento desse processo novo, né? Uhum. Sim, só para complementar, André, essa parte aí, né, que a gente está focando é porque não funcionava antes? Funcionava. O sistema sempre funcionou, sempre deu para nós a ferramenta, né, para poder executar o processo corretamente. Só que a gente percebeu que estava dando muito problema, então a gente tentou melhorar. Então, agora a ideia, o que que é? É justamente evoluir nessa parte, tá? Mas sim, teve formulação, mas a gente vai repassar com vocês e tudo mais, né? Então, assim, como o André brincou ali, né, até no chat, não funcionava. É muito relativo, né? Então, assim, então não funcionava por quê? Eu falo como consultor, né? Porque às vezes o usuário não tem a visão do todo, ou não tem uma gestão sobre o que ele está fazendo, ou nós mesmos, de repente eu como consultor posso ter falhado, não posso ter acompanhado ele no desenrolar do trabalho dele, que é uma função minha como consultor, por exemplo, né? Então, tem vários contextos. O que a gente quer de fato evoluir, então a gente quer tentar fazer o sistema cada vez mais nos ajudar, né, Rodrigo, para que isso não venha acontecer. Para que não venha, igual acho que o Bruno comentou ali, né, tá uma bagunça. Então, assim, não vira um mês, dois, três, seis e, pô, tô tomando a bagunça, né? A gente quer tentar deixar Isso. o sistema cada vez mais redondinho para não deixar bagunçar mesmo, né? Acabar chegando numa bola de neve que não consegue parar mais, né? Exatamente. A gente está lendo aqui, tá, pessoal? Preciso dar uma Uhum. paradinha. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, Acho que foi perguntado ali, Rodrigão, sobre a atualização. Teve também uma questão aqui sobre o próximo webinar, né? uhum. Ah, O meu sim. próximo foi daí pensar, tá, pessoal? A gente vai ver com a Thalita certinho, né? Ver aí as agendas e tudo mais. Mas a gente pode engatar já na sequência, eu acho, Rodrigo, se a gente for fazer o próximo aí, já fazer do envio para em terceiros, né? No caso, a gente vai enviar o material para o terceiro. Então, produção em Isso. terceiro. Esse é o para, a gente faria o em, né? Que também é Uhum. um processo que é até mais comum, né, Rodrigo? Sim. Do que para, É, né? até. Bom, deixa. Esse é um outro assunto. Vai lá, vai lá. Produção tem pergunta, vamos lá. Rodrigão, só uma coisa, já acabou os slides? Só para não lembro se já acabou, se esse Ah, é o último. sim, esse é o último aqui. É o Prodamo que eu estou. Pode chamar assim, Prodamo. A gente Vamos já conversa então assim. aproveitar para as perguntinhas aí que já está no momento. Terceiros para terceiros também seria interessante. Terceiros para terceiros seria talvez uma triangulação, né? Uhum. Bom tema, bom tema. Tem essa questão de você fazer isso no faturamento, essa triangulação, e também na entrada, né? Onde eu compro material, um exemplo, tá? Não sei se é o caso, mas seria uma ideia também. Quando eu compro o material do fornecedor A, ele manda para o B, né? Depois vem para mim. Então é de um terceiro para o terceiro. Mas são temas legais, sim, com certeza. Com certeza. Qual que foi do Prodome ali? Dúvidas para atender um cliente. Preciso. Isso. Tranquilo, tranquilo. Pessoal, fique à vontade. Se aí perguntar, pode ir. Bom, acho que seria isso então, né, Eduardo? Que Eu a acho gente que tinha sim, para pessoal.
para estar explanando, né? Foi o nosso primeiro webinar aí sobre esse tema, então, eu achei bem, posso falar que eu achei bem legal participar e até por surgir novos temas, né? Então a gente vê que é bacana, assim, ó, essa pegada de tentar reaprender o nosso próprio sistema, então vocês também, imagino, né? Identificar os problemas, aqui chamar as ideias, dar os temas, achei bem legal, assim. Eu acho que a gente pode, com certeza, fazer mais aí sobre temas aí que vocês forem nos trazendo aí, né? Além desse que eu vou te comentar, então, a gente pode, sim, implementar novos aí. E qualquer sugestão, pessoal, podem mandar e-mail para a gente aí, acho que tem e-mail do pessoal aí, ele também pode disponibilizar depois para vocês. A gente vai conversando aí, montando umas ideias legais para apresentar para vocês aí, discutir com vocês, né? A ideia não é só apresentar, né, Rodrigo? É realmente conversar Sim. sobre o tema, né? E também aprender com vocês, né? Para sempre ver uma situação nova, uma coisa, né? Acho que é isso aí. Da minha parte, tá. É isso Obrigadão aí, aí. pessoal. Agradeço a Então vocês tá. aí, tá? A gente agradece a presença de vocês e muito obrigado por estarem participando ali.